Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Comendo com Prazer até o Fim, onde nós falamos do papel da alimentação na vida de pessoas com câncer avançado, na perspectiva dos cuidados paliativos. Muito prazer, eu sou Mônica Benarroz, nutricionista e autora do livro que nós estamos lendo, comentando e compartilhando ideias, compartilhando informações, orientações, esclarecimentos que vão ajudar muitas pessoas, Brasil afora, que passam por situações de dúvidas, preocupações com o que vão comer, como devem comer, para enfrentar a doença do câncer quando já está numa situação avançada. A gente ouve muita coisa sobre prevenção de câncer, mas quando a gente já está com a doença avançada, tudo muda e nós vamos falar nisso aqui neste programa. Eu agradeço a sua companhia, mas eu não posso deixar de pedir que você deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre perda de peso, capítulo 9. Título: O valor de cada grama. Epígrafe: comida nutritiva que ajuda a crescer, dá força, coragem e ânimo para viver. Fecha aspas. A epígrafe foi escrita por mim e faz parte de um poema. Texto: a perda de peso não intencional faz parte do quadro de sintomas do câncer avançado. Ainda assim, todo esforço deve ser garantido para que o indivíduo se alimente da melhor forma que puder, preservando ao máximo o seu peso corporal no maior tempo possível, sobretudo sua massa muscular. Entretanto, a questão não reside meramente na perda de peso, mas principalmente nos seus desdobramentos que afetam as dimensões biológicas, psicológicas, sociais, financeiras e espirituais, que está lá no quadro 3. E como fantasma, atormentam os indivíduos, impedindo-os de realizar espontaneamente as atividades da vida diária, minando a sua energia e ânimo. As atividades de vida diária, está na nota de rodapé, são tarefas básicas do autocuidado, tais como alimentação, ir ao banheiro, tomar banho, vestir-se, arrumar-se. Eu vou ler agora o quadro 3. Que apresenta exemplos dos impactos negativos da perda de peso no câncer avançado. Eu vou ler superficialmente e também vou colocar lá no Instagram e lá no blog. Então, ele é dividido entre dimensões biológica, psicológica, social, financeira, espiritual e algumas queixas e essas consequências. Então, eu vou ler aqui exemplos, ok? Na dimensão biológica, nós temos duas queixas aqui como exemplo. Aumento de infecções e internações. Consequência disso, redução da capacidade imunológica. O outro exemplo é a perda de massa muscular. Consequência, tem várias, eu vou ler aqui apenas 3. Fraqueza geral, desequilíbrio e desânimo. Dimensão psicológica. Queixas, não reconhecimento de si e dificuldade de aceitação do peso corporal. Consequências: tristeza, angústia, vergonha, depressão, frustração. Dimensão social. Queixas: não querer convívio social, não querer sentar-se à mesa com a família. Consequências: isolamento social. Dimensão financeira. Queixas: necessidade de comprar um superalimento ou suplemento que interrompa a perda de peso. Consequências: investimento financeiro sem retorno. Dimensão espiritual. Queixas, percepção da própria finitude. Consequências: medo de morrer, medo de ficar sozinho, medo da piora drástica da qualidade de vida. Fechamos aqui o nosso quadro. Continuando o texto, fala assim: infelizmente, no início da doença, a perda de peso costuma ser banalizada e às vezes encarada como algo natural e bom para aqueles que estão com excesso de peso. No entanto, quando o indivíduo se dá conta de que as roupas já não lhe cabem mais e de que não consegue mais tomar banho sozinho por razão da fraqueza nas pernas e que o espelho lhe mostra um rosto que não parece seu, a preocupação e o medo batem à porta. Mas nesse momento, não há mais como reverter a perda de peso acentuada. Perceber-se definhando com a evolução da doença é uma experiência extremamente dolorosa para o indivíduo, atingindo semelhantemente as pessoas do seu entorno.
A alimentação adequada não pode por si só impedir a evolução da doença. Porém, quando existe um acompanhamento nutricional desde o início do diagnóstico, torna-se mais fácil atenuar a perda de peso e controlar os dramas decorrentes dela. Contudo, como disse o poeta, enquanto há vida, há esperança. Por isso, mais abaixo seguem algumas sugestões para tornar a alimentação mais nutritiva e calórica, sem diminuir o prazer das refeições. É importante enfatizar que nem tudo que está sugerido serve para todos e que os alimentos devem ser escolhidos conforme a condição de cada um, considerando se o indivíduo é diabético, se tem alguma restrição alimentar anterior por causa de alguma outra doença ou se apresenta sintomas incompatíveis com os alimentos sugeridos. Sugestão para ganhar peso. Primeira, criar um cronograma de refeições diárias com intervalos máximos de 3 horas, com 6 refeições ao dia. A segunda, consumir no intervalo das refeições uma pequena porção de fruta, tipo 3 colheres de sopa, com iogurte ou sorvete, ou creme de leite, em torno de 1 colher de sopa, ou ainda pequenas porções de oleaginosas, como castanhas, nozes similares, em torno de 2 colheres de sopa. Terceira, usar e abusar do azeite de oliva nas preparações quentes, nas saladas, no pão, nas massas. Quarta, incrementar todas as refeições com alimentos ricos em proteínas, aves, carnes, peixes, queijos, iogurtes, ovos, sementes e oleaginosas. Quinta, acrescentar cereais em todas as refeições: aveia, arroz, milho, flocos ou farinha de milho, pães, bolos e biscoitos enriquecidos com sementes, com oleaginosas. Sexta, acrescentar frutas desidratadas nas pequenas refeições, nas sobremesas, nos bolos e iogurtes. Sétima, escolher alimentos e preparações que sejam prazerosas de comer. Oitava, variar ao máximo o cardápio e deixar as preparações com uma apresentação apetitosa. Nona, reduzir o consumo de líquidos durante as grandes refeições, almoço e jantar. Décima, evitar alimentos que possam provocar sintomas indesejáveis, como diarreia, náuseas ou qualquer intolerância. Continuando o texto. Quanto aos diabéticos, lembre-se que muitos alimentos já existem na versão sem açúcar ou diet. Já aos intolerantes à lactose, do mesmo modo, devem consumir alimentos na versão sem lactose. Para aqueles que estão sem apetite, sugiro ver as recomendações do capítulo 8, quando a gente fala de falta de apetite. Além das sugestões de comida propriamente dita, enriquecer a alimentação com algum suplemento nutricional oral ajuda na oferta de calorias e nutrientes. Existem várias marcas de suplementos vendidos nas drogarias nas versões pó e líquido. O suplemento em pó deverá ser acrescentado em algum alimento ou na água. Já o líquido está pronto para o consumo. A escolha do produto deverá ser feita com o nutricionista ou médico. Vamos aos nossos comentários. A perda de peso é um problema extremamente sério que pode levar à desnutrição. E existem dados que mostram que 20% aproximadamente de todas as pessoas que morrem com câncer, eles morrem de desnutrição e não da evolução da doença, da progressão do câncer. E muitos outros estudos mostram que esta perda de peso, ela costuma ser negligenciada. Como eu falei no texto, a gente banaliza, acha que é normal. Não é normal. Quer dizer, é normal a perda de peso, mas não é normal não corrigir essa perda de peso em tempo hábil. Assim como a gente trata a dor, trata outros sintomas, precisamos também tratar a perda de peso antes que o paciente chegue num declínio funcional tão grave que possa colocar a própria vida em risco. A gente sabe que em algum momento o paciente ele pode definhar, isso é verdade, mas a gente pode também prevenir ou retardar esse estado de caquexia, né? Que quando a pessoa fica nessa condição de definhamento.
Lembrando que os cuidados paliativos são cuidados que também previnem os sofrimentos evitáveis, previnem a dor que pode ser controlada, previne sintomas que podem ser evitados. E a desnutrição, e muitas vezes, pode ser evitada. Por hoje é só, eu deixo essa reflexão, peço que você deixe o seu like, que você compartilhe essa mensagem e eu te vejo no próximo capítulo. Lembre-se que alimentação é cuidado em todo o tempo. Um beijo e até lá!